Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Internautas que nos acompanham pelo YouTube. Sou Andréa dos Anjos e sempre com muita alegria trago este programa que tem o propósito de te ajudar a esclarecer, a entender, a estudar a doutrina espírita, a nossa roda de conversa, onde trazemos temas voltados às bases da doutrina. E hoje o tema é esquecimento do passado. E quem já está conectado conosco para nos ajudar a trabalhar esse tema é nosso companheiro de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, Rodrigo Lima. Meu querido Rodrigo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Um imenso prazer contribuir com a divulgação da doutrina espírita. E para você que já nos acompanha, com certeza conhece o Rodrigo, porque ele faz parte da equipe que compõe o programa Jesus por Emmanuel, que está no ar de segunda a sexta, a partir das 11 horas, com reprise às 19h30 na Web Rádio. E esse programa, como também é produzido em vídeo, fica disponibilizado na nossa página do YouTube para você acompanhar, assistir quantas vezes achar necessário e compartilhar com seus amigos. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. A bênção da esperança. Nietzsche, o amargurado filósofo alemão, ateu e pessimista, assinalou que o perdão egrégio é fraqueza moral, portanto, falta de caráter. Generalizando o conceito sob expressões diferentes, o mesmo representa a mesquinhez dos sentimentos que aguardam vingança, que trabalham pela devolução do mal que, por acaso, lhe haja sucedido. Esse comportamento do desforço é muito mais um ato infeliz e vergonhoso, enquanto o perdão expressa a coragem e a grandeza espiritual de todo aquele que o oferta. Assevera-se em concordância com a tese de que a justiça não pode ser desprezada e que, mediante o perdão, permanece o crime. Quando, porém, o perdão é verdadeiro, não há qualquer impedimento para que a justiça prossiga no seu rumo. O que ocorre é o ato de não ser feita pela vítima, armada de ira e de agitação, com sede de vingança. Desde quando os latinos criaram a palavra justiça, apresentaram-na como uma dama que carrega uma balança e uma espada, respectivamente em cada mão, tendo os olhos vendados, significando a sua parcial imparcialidade. Na visão cristã, a simbologia da espada cede lugar à presença da misericórdia da educação do réu, do ensejo que lhe deve ser oferecido para a reabilitação. A ninguém cabe tomá-la pelas mãos num esforço vingativo pelo sofrimento que lhe foi imposto, deixando as leis soberanas, às vezes representadas pelas humanas, o mister de realizarem os procedimentos compatíveis com o nível de elevação moral e intelectual da sociedade. No saltério incerto no Velho Testamento, encontramos os denominados salmos imprecatórios, em que os profetas clamavam por vingança, praguejavam e ameaçavam dirigindo-se ao Deus dos exércitos. Jesus, porém, veio substituir esse vingador pelo Deus todo amor, rico de compaixão e de ternura, que deseja o desaparecimento do crime sem a extinção daquele que se lhe fez instrumento. É nesse capítulo que se inserem o perdão e a esperança de felicidade. A todos está destinada a plenitude. Por mais dano as criaturas se façam a si mesmas durante a trajetória carnal, sempre encontrará à frente a oportunidade reparadora de renovação íntima e de crescimento espiritual.
Quando ocorre o perdão, não sucede a reconciliação que, independente daquele que se oferece, para não devolver o mal de que foi vítima. A reconciliação será resultado do seu tempo, da anuência do outro, o verdugo que está acostumado à retaliação. A esperança de que a vida sempre se encarrega de regularizar todos os incidentes e desaires deve constituir motivo de encorajamento para prosseguir-se na ação do bem. Não te produzam receio as nuvens carregadas de tempestades que danificam, mas passam. Tens compromisso com o amor. Desarma-te dos melindres doentios e egóicos que sempre te colocam em posição de vítima, supondo que tudo é negativo e dirigido a ti. Rompe essa fragilidade moral em que te apoias e que utilizas para fugir na direção da tristeza, sempre que te suponhas não atendido numa atitude psicológica infantil. O teu próximo não pode estimar cuidar dos teus conflitos, que tens o dever de superar porque te pertencem. O outro, aquele a quem exiges consideração e cuidados para contigo, também tem problemas e dificuldades que não te conta. Fita o mar proceloso da existência, e quando te sentires fragilizado, robustece-te na oração, ancorado na confiança da vitória. A desconfiança é a nuvem que oculta a face da vitória. Renasceste para o triunfo sobre ti mesmo, e esse é um trabalho que somente poderá ser realizado por ti. Não transfiras para os outros os teus demônios psicológicos, à espera sempre de mimos e aparências. Cristão sem testemunhos é linda planta trabalhada em substância plástica, bela, mas sem vida. A esperança é bênção do céu para toda a existência. Quando tudo esteja escasso e aparente infortúnio, a esperança é o anjo vigoroso e companheiro vigilante ao teu lado, emulando-te ao prosseguimento. Mesmo que advenham situações penosas e muito aflitivas, considere que a vida física não é uma viagem idílica ao país do prazer, mas se trata de uma experiência iluminativa que trabalha pela libertação do ser. Quando luz no seu íntimo a bênção da esperança, a vida exulta em plenitude. Educando os instintos agressivos, desenvolve as emoções dignificadoras, de forma que se sobreponha sempre o sentimento de amor. Em qualquer circunstância, especialmente naquelas que te parecem infelicitadoras, interroga-te como gostarias de ser tratado ou reconhecido pelo teu próximo e faze conforme concluas. A justiça não dilui a esperança, dá-lhe vigor, assim como o perdão também o faz. O teu destino é construído pelo teu pensamento. Abandona o vício mental negativo, sórdido, vulgar e enriquece-te de beleza e de esperança. Jesus, no último instante da cruz, quando nada mais podia ser feito, suplicou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A sublime esperança das bênçãos transcendentais a que ele fazia jus ficam na condição de última mensagem. Entrega-te a Deus, Ele fará o que não esteja ao teu alcance e mantém sempre a esperança como a segura companheira da tua existência. Por Joana de Ângeles. Estamos de volta após o momento de reflexão e vamos começar logo a nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, como eu anunciei na abertura, esquecimento do passado. Já referenciando vocês para depois pegar as obras básicas e estudar. Livro dos Espíritos, no seu segunda parte, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, item Esquecimento do Passado. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, também Esquecimento do Passado.
Rodrigo, meu querido, para a gente poder começar, vamos primeiro esclarecer, para ficar melhor o entendimento, o que é reencarnação. Em breves palavras, para poder a gente se situar. Certo. André, eu acho interessante nós esclarecermos que, primeiramente, o Espiritismo não inventou a reencarnação. Não é um instituto inventado. É um instituto que já vem desde a época dos Vedas. O Leon Denis, que é um autor fantástico, eu sou suspeito para falar dele, que eu já li todos os livros dele. Ele nos ensina que a reencarnação já estava neste livro, um dos primeiros livros a tratar de religião. E esse livro foi a base do Brahmanismo, que é uma religião de Krishna, naquela época dos indianos, né? Então, assim, já é para você ter ideia da idade do Instituto da Reencarnação. Os egípcios, eles ditavam que a morte nada mais era do que um processo onde a alma se desprendia do corpo, né? Eu ainda acreditava que a morte era um estágio, era uma passagem, daí aquela preocupação de mumificar, de preservar os corpos. Era uma visão diferente da reencarnação que nós temos hoje, mas já era o nascimento do Instituto da Reencarnação. Os gregos também ditavam essa questão da reencarnação. Sócrates e Platão têm uma obra chamada de Fédon, de Platão, que fala expressamente sobre o Instituto da Reencarnação. Então, assim, não foi o Espiritismo que criou a reencarnação. Essa é a primeira observação que eu acho importante nós fazermos. E com relação à tua pergunta, o que seria a reencarnação nada mais é do que uma crença que a morte não acaba. A morte, ela só possibilita o espírito, em uma outra oportunidade, retornar à vida corpórea. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos possibilitou isso, né? Essa oportunidade de vidas sucessivas. E isso está pautado, inclusive, em diversas passagens do Evangelho de Jesus, né, da Boa Nova, do Novo Testamento. Os Evangelhos eu trouxe pelo menos 2 exemplos para nós nos situarmos. Nós temos a questão não, o livro de João, no capítulo 3, versículo 3, que lá fala, em resposta, Jesus lhes disse, amém, amém, te digo que se algum não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Em João, capítulo 3, versículo 7, não te maravilhes do que lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo. Ou seja, só 2 passagens, tem outras, a gente poderia trazer outras, mas eu trago 2 para embasar no Evangelho de Jesus, no Instituto da Reencarnação. E excelentes exemplos que não são tão falados, né, Rodrigo? Porque o mais famoso é aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que muita gente fala e exemplifica, e tu trouxeste 2 maravilhosos que não são tão falados. Tem de João, tem de Elias, né? Fala, não, Elias já veio. Sim. Tem várias passagens, a gente pode mencionar várias, mas eu trouxe essas 2 que já servem de embasamento. Então, ou seja, a reencarnação nada mais é do que a aplicação da justiça divina e misericórdia de Deus, para que nós, o espírito imortal, possa progredir, possa se despojar, equipar, né? Despojar das suas imperfeições, se quitar com as leis divinas, porque todos nós em aprendizado nos equivocamos, e podemos aí sim galgar a perfeição que ele nos fala. Você falando de justiça divina, eu poderia então já embasar, fundamentar em Kardec, né? Porque a nossa obra, eu não gosto de falar obra básica, eu gosto de falar obra base, é diferente. É obra pilar. Básica é uma coisa simples, e as obras de Kardec não são simples, são o fundamento de todos os outros livros que a gente tem disponíveis na doutrina espírita. Então, na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta justamente isso. Em que está pautado, né, o dogma da reencarnação? Essa é a pergunta que Kardec fez, com sua pedagogia peculiar. E aí os Espíritos responderam sobre a justiça divina. Eis aí o fundamento, a necessidade de termos a reencarnação, porque a reencarnação ela vem corroborar a lei de progresso, que é uma lei divina. Então, nós todos estamos aqui para progredir. Ninguém fica estacionado, 100% estacionado.
até na erradicidade, que é para explicar para os ouvintes e para os que nos assistem, na erradicidade é aquele período em que o espírito ele não está encarnado, ele está no mundo espiritual, e até na erradicidade há progresso, né? Então, assim, a lei do progresso vige, e sem essa justiça divina, sem esse instituto da reencarnação, melhor dizendo, como é que nós poderíamos explicar certas coisas que talvez outras agremiações religiosas não conseguem? Eu vou citar 3 exemplos. A crianças que nascem com problemas, sem pernas, sem braços. Como explicar isso? Mortes prematuras. Uma pessoa, criança, um bebê falecer. Como é que você vai explicar isso? Diferentes aptidões de uma pessoa para outra. Por que que um é tão inteligente ou tem tantos aptidões para trabalhar e outros não têm? Será que haveria outra forma de explicar uma justiça divina sem o Instituto da Reencarnação? A doutrina espírita diz que não. Então, a reencarnação está pautada justamente na justiça divina, como você bem disse aí no seu comentário. E aí, Rodrigo, aí a gente entra. Por que, então, ao reencarnar, o espírito esquece do seu passado? É uma questão interessante, né, que Kardec trata de diversas obras. Eu posso exemplificar 2, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ele trata essa questão de forma bem expressa. Primeiramente, esse número, só para voltar um pouquinho na reencarnação, a reencarnação, a questão não é ilimitada, tá? É até você se despojar, porque nós somos espíritos perfectíveis. Nós estamos aqui para evoluir. Nós não teremos uma perfeição como Deus. É impossível. Nós somos perfectíveis. Então, nós temos esse número de existências, de reencarnações, será até nós adquirirmos essa perfectibilidade, nós conseguirmos nos despojarmos de nossas vicissitudes, de nossas falhas, de nossos erros. Já com relação à sua pergunta, que é por que o espírito, ao reencarnar, ele esquece, é uma pergunta também feita por Kardec. Está na questão 392 do Livro dos Espíritos, e lá ele responde assim: Deus assim quer. De forma bem simples, como algumas perguntas os espíritos respondem, às vezes até a gente pensa que é um pouco grosseira, mas não, é porque são perguntas, às vezes, para eles já tão evoluídos, são tão simples, que a resposta, às vezes, também são simples. Então, assim, por quê? Deus assim o quer. Para evitar que nós nos deslumbremos. Eis a resposta dos espíritos da codificação, né, dos mentores espirituais da codificação. Então, e esse é um detalhe também que a gente não pode esquecer, é que esse esquecimento, quando você faz a pergunta, por que esquece do passado? Para o leitor ou o ouvinte de primeira vez, ele pode pensar assim, esquece de vez? Não. Esse esquecimento, ele não é absoluto. Ele é meramente temporário. E se dá durante a vida corpórea. E ainda faço outra ressalva. Ele se dá durante a vida corpórea? Sim. Mas durante a vida corpórea você também pode recobrar. Por exemplo, durante o estado de sono, é um momento onde o corpo, o espírito se desprende, é um momento, utilizando de algumas palavras do próprio Kardec, é um espírito em que o prisioneiro se liberta de sua prisão, de seu corpo. Nesse momento ele recobra, ele recorda as suas vidas passadas. Então ele está na vida corpórea, mas durante o sono o espírito se recorda. Outra situação, ele em estado de vigília, ele pode ter déjà vus, ele pode ter por autorização ou por utilidade, ele pode ter revelações de espíritos superiores, o anjo guardião dele pode dar alguma intuição pautada em recordações de vidas passadas. Então, essa questão, por que ele esquece? Porque assim quis Deus, quis colocar um véu para evitar que nós nos deslumbremos. Ele julgou necessário evitar também de, como é que eu posso falar, de atrapalhar o nosso livre-arbítrio. E assim, imagine, você conhecendo sua vida passada, suas
seus atos maléficos que você já cometeu. E você vem com essa consciência de tudo que você já fez, porque você reencarna geralmente no mesmo meio que você desencarnou. E aí você reencarna com a pessoa que você assassinou, por exemplo. Você vai conseguir se despojar de suas vicissitudes com essa recordação? Faça-se essa pergunta. Será? Dificilmente. Será que você vai conseguir reequilibrar algo que você desequilibrou em uma vida passada, tendo um desafeto, sabendo que um filho seu, por exemplo, foi o assassino do seu atual esposo? Imagine. Então, isso é necessário, inclusive, para evitar conflitos sociais, para evitar que nós nos percamos no nosso próprio defeito. E aí Deus, em sua infinita sabedoria, que Kardec fala lá na questão número 1, né, ele, de forma inteligente, ele pergunta, que é Deus? E aí ele responde, é a infinita sabedoria. Na questão 10 já vai mais adiante, que são os atributos de Deus, né, que é imutável, eterno, soberanamente bom e justo. E aí, na sua justiça, ele nos permite, olha só que interessante, ele nos permite ter um ponto de partida inicial novamente. Ou seja, você vai começar do zero para tentar se despojar de suas vicissitudes e aí evoluir na escala evolutiva dos espíritos. Mas eu continuo te provocando. Certo. Não seria uma felicidade o reencontro consciente com aqueles que amamos, justamente pelo fato de que a gente estudando vê que reencarnamos no mesmo meio? Mas veja bem, quando você fala assim, seria uma felicidade você olhar quem já se amava, com certeza. Mas se nós pensarmos só nas coisas boas, essa resposta seria absoluta. Mas nós temos que lembrar que nós estamos num planeta de provas de expiação, um planeta que é um hospital e escola, onde, utilizando aqui das palavras de Leon Denis, no Canto Cedo, Destino da Dor, uma obra belíssima dele, eu aconselho todos lerem, porque para mim foi o ponto divisório da doutrina espírita. Para mim, a melhor obra que eu já li. Problema do ser, do destino, da dor. Lá ele fala que nós todos, os espíritos que habitam a Terra, são principiantes, todos ainda enraizados com a matéria. Então, assim, imagine, tantas faltas que nós cometemos. Será que você colocar na balança, você recordar da sua mãe anterior, do seu pai anterior, mas e as falhas, e os defeitos, e os crimes, as transgressões à lei divina? Será que seria você, como espírito que somos ainda doentes? Nós somos espíritos doentes ainda em tratamento. A Sueli Schubert fala isso na obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Não sou eu que estou falando que nós somos doentes. Ela fala expressamente isso. Como espíritos ainda em construção, será que nós suportaríamos reconhecer, recordar das nossas existências passadas? Porque a recordação, ela é dada, o esquecimento também não é de forma absoluta para todos nós. Espíritos superiores, eles têm, eu diria, utilizando as palavras de Leon Denis na obra Depois da Morte, ele fala assim, que ele tinha o péssimo privilégio de saber de suas existências passadas. Mas por que ele o tinha? Porque ele é um espírito superior. Então, assim, um espírito superior, sim, tem condições. Chico é um espírito superior que veio aqui em missão. Ele facilmente suportaria saber de suas vidas passadas. Agora, eu e você, espíritos ainda em construção, eu falo categoricamente, eu não suportaria, não quero saber, e não tenho o menor interesse. Vai que eu tenha sido o centurião que tenha furado Jesus lá na cruz com aquela espada. Eu vou conseguir terminar minha missão nesse momento aqui? Não vou. E, Rodrigo, faz como a história. Muitas das vezes a gente não quer esconder o passado presente agora, de poucos anos que se passaram, a gente quer passar uma borracha daqui, lavar ali,
milhares e milhares de reencarnações que a gente não sabe o que fez. Inclusive, esse exemplo aí do centurião, coitado. Já pensou, né? Sim. Imagine. Imagine, eu não teria condição de jeito maneira. Com isso, vamos a um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Verdade ou Mito com o grupo Alma Sonora. Desacreditei de você, tanto que busquei verdades em mim, tanto me senti tão só, tanto me senti tão longe de você. E era apenas não olhar pra trás, desvestindo o medo, transformando erros. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos, sentir a brisa falar, sentir que posso voar, lívido, lívido, cálido, solto, livre como um rio que corre para o me dizer se o que está escrito é verdade ou mito? Quem poderia me dizer se contesto ou nego ou me rendo a você? Tanto desacreditei de você, tanto que busquei verdades em mim, tanto me senti tão só, tanto me senti tão longe de você. E era apenas não olhar pra trás, desvestindo o medo, transformando erros. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos. E era apenas não cegar a paz, estender meus braços, não parar meus passos, sentir a brisa falar, sentir que posso voar, lívido, lívido, cálido, solto, livre como um rio que corre para o Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Rodrigo estamos na nossa roda de conversa falando sobre esquecimento do passado. Aí, Rodrigo, a gente não lembra do passado, nem a gente conversou no bloco anterior. Então, como podemos aproveitar a experiência adquirida ao longo das reencarnações na existência atual, já que a gente esquece desse passado? Primeiramente, nós temos que ter em mente que, para evoluirmos,
para nos desenvolvermos, nós temos que olhar para frente. É de agora para frente, porque você colhe o que planta. O Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, ele cunhou uma expressão que eu acho interessantíssima. Ele, certa vez, disse assim, a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, assim, você vai colher o que você está plantando hoje. Para que você vai olhar para o passado? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Antes de adentrar na doutrina espírita, eu tinha vontade de fazer uma espécie de regressão. Aqueles conhecimentos vulgares que nós temos quando não estudamos a doutrina espírita, para saber quem eu era, quem eu fui, o que minha mãe era. Para quê? Porque você nasce no meio que necessita e no meio que você tem o mérito de estar. Não erra de endereço, né, Rodrigo? Ninguém erra de endereço. Não erra. O planejamento reencarnatório, ele não falha, tá? Então, de forma alguma vai falhar o local que você vai nascer. O meio, as pessoas que lhe cercam. Dificilmente. Na verdade, isso não vai ocorrer. Não é dificilmente, não. Isso não irá ocorrer. Então, assim, basta você conhecer o seu fim. Qual é o seu propósito? É se tornar uma pessoa melhor? É cumprir a sua missão? Embora você não saiba ipsilíteres qual seja a sua missão, você tem pelo menos um arcabouço em sua mente qual é. É criar suas filhas, é educá-las, é colocar no caminho do bem, é fazer o bem ao próximo, é ajudar. Em suma, é confiar na justiça divina. Confiando na justiça divina, você já aproveita. Porque você está no local e no meio das pessoas que você precisa para evoluir. Isso é fato. Eu acredito, Rodrigo, também assim, como você bem falou no bloco anterior, na questão das aptidões, né? Por que uns nascem com mais aptidões do que outros? Sim. Então, acho que por isso aí mesmo já te dá a ideia de como usar, porque você já vem com essas aptidões inatas da mesma forma que com os vícios, você vai perceber onde você tem que se melhorar, né? Nós, sim, como pais, como você bem falou, uma criança, às vezes, muitas das vezes diz, nada, é coisa de criança. Não, a gente tem que observar se é coisa de criança ou se é uma ervazinha daninha que está querendo se assanhar, e a gente ser como bom jardineiro, como Santo Agostinho nos recomenda no Evangelho, de ir lá podar para poder ela crescer direitinho. A gente ser o bom jardineiro, não adianta querer consertar depois que a árvore está grande, que a coisa já está gritando e você não tem mais o que fazer. De ter tem, vamos aconselhar, mas aí vai depender mais da boa vontade do outro, bem mais difícil, do nosso pátrio poder de pai responsável de uma criança que está ali naquela infância, como você falou, né, vem zerado para começar novamente, então você vem começando aquelas arestas, a gente apara, e se ele mostra as aptidões, a gente vai, embora incentivar para que aquilo cresça e floresça, né? Então, aí a gente já percebe nós mesmos as nossas tendências, né? Ou se quantas pessoas que já nascem assim, parece que esse menino já nasceu médico, já tem aquela coisa do cuidar, de saber, não, isso aqui vai dar um bom engenheiro. Pianista, por exemplo, já tem aptidão para tocar piano, por exemplo, a pessoa, como é que uma criança toca um piano com uma maestria que nenhum adulto consegue? Né? São vocações inatas. Ela consegue se reconhecer, então, assim, essas aptidões a gente vai percebendo que é o quê? Fruto de um passado que está latente. Né? E aí... Lembrando, já que você falou de família, eis a nossa primeira missão. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina isso, que a nossa primeira lição é no lar. Você falou de pais, de filhos, então, assim, quando eu falei que você deve cumprir a sua missão, ainda que não saiba qual seja, a primeira, pelo menos, nós sabemos, que é dentro de nosso próprio lar. Porque não adianta também a gente querer se lançar à sociedade de querer ajudar o mundo, mas se a gente, aqueles que estão do nosso lado, a gente não conseguir ter esse olhar de ajudar, de auxiliar, de tá todo mundo bem, tá todo mundo encaminhado, aí sim eu posso me lançar ao exterior, que tem muito necessitado, mas a gente não pode
como diz o ditado popular, descobrir um santo para cobrir outro, não é? Sim, com certeza. E aí, Rodrigo, falamos isso tudo, então qual é de fato a finalidade do esquecimento do passado? Veja bem assim, eu poderia até fazer uma outra pergunta para complementar essa. E se nós Fique à lembrássemos? vontade. E se nós lembrássemos, né, do passado, será que isso ajudaria? Vamos fazer essa pergunta para a consciência. Será que ajudaria? Não ajudaria, porque o esquecimento, de forma alguma, ele constitui um obstáculo para a nossa evolução, de forma alguma. Muito pelo contrário, ele nos impede de ter vícios em relações sociais, nos impede de ter perturbações pessoais, de enaltecer o nosso orgulho, a nossa vaidade, ou seja, de engrandecer as nossas vicissitudes. E o espírito, ele sempre renasce com auxílios, dos quais nós merecemos e necessitamos. Eu posso citar dois. Seria a voz da consciência, né? Porque na nossa consciência que está gravada, que estão gravadas todas as leis divinas. Então, a voz da consciência é a primeira. E a segunda são as tendências instintivas. Ah, quem disse isso? Foi o Rodrigo Lima? Não, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Lá fala de forma expressa essas duas formas que a providência divina nos possibilita de ajuda. E aí, entrando para a sua pergunta, que é, então, qual seria a finalidade do esquecimento? De forma categórica, eu poderia dizer que é nos permitir termos um ponto de partida inicial de novo. Deixa eu ver se eu me recordo aqui da frase de Chico. Chico tinha uma frase que era mais ou menos assim: nós não podemos começar de novo, mas podemos ter um novo fim. Era mais ou menos assim, não me recordo ipsilitris qual era a frase de Chico, mas era nesse sentido. Então, assim, nós todos temos a permissão divina de termos uma partida inicial. Eis aí a justiça divina, eis aí a sua misericórdia, eis aí a sua eterna bondade para conosco, né? Então, ele nos permite, ao termos um novo ponto de partida, nós termos a possibilidade de nos despojarmos de nossas más tendências, de nossas más inclinações. Então, ele nos permite respeitar uma outra lei dele, que é a lei do livre-arbítrio. Porque se nós tivéssemos recordações das vidas passadas, com certeza isso influenciaria o nosso livre-arbítrio na prática de atos, com certeza. E você tocou num ponto capital, a questão do livre-arbítrio, porque nós não somos meros marionetes, né? O poder de decisão do nosso caminhar é nosso. Sim. Então, com o esquecimento do passado, vou dar um exemplo prático. Eu não sei, eu vou fazer uma visita no orfanato e me toco por uma criança, eu fico assim, tocada por aquela criança, meu Deus, eu tenho que fazer algo por ela, ou eu vejo com as minhas possibilidades e talvez eu adoto, eu não sei, de alguma forma eu fui tocada por aquela criança que despertou isso em mim. Se eu, lembrando do meu passado, olhar para ela e ver que ela é uma pessoa muito querida, isso vai ser uma obrigação para mim dizer, gente, eu sou obrigada a adotar essa criança porque é fulano. Não posso deixar fulano aqui. Então, o meu livre-arbítrio vai estar tolhido, porque eu vou me sentir obrigada a fazer aquilo, porque eu reconheci a pessoa. E não reconhecendo, eu tanto posso escutar esse amor que foi despertado em mim, mesmo sem saber quem é aquela criança, ou não. A decisão é minha. Eu posso perder a oportunidade ou não de auxiliar, né? Essa pessoa tão querida que está lá e eu posso fazer isso ou não. Aí eu estou mais livre para decidir. Eu não vou me sentir obrigada, porque afinal de contas eu não posso deixar, porque eu vou estar reconhecendo. Não é mesmo, Rodrigo? E o mesmo vale para quando você pratica atos que infringem a lei divina, né? Porque se você lembra, você vai se sentir obrigado a tentar reparar aquele ato, né? Tentar reequilibrar algo que você desequilibrou, e aí fere o livre-arbítrio. Não seria espontâneo, seria voluntário, mas não seria espontâneo,
como é se não lembramos de uma vida passada, né? Então, isso que você falou é importantíssimo também, interessante porque o livre-arbítrio também é uma lei divina, e como todas as leis divinas, elas são irrevogáveis, né? Nem mesmo Jesus revogou ou revogaria alguma lei divina, porque todas são irrevogáveis. Exatamente. E detalhe, no universo, né? Que às vezes a pessoa, não, aqui não, é no universo, as leis de Deus são únicas. Diversos planetas, com certeza. Vamos a mais um breve intervalo. Ouvir a lei com a banda Simplesmente Almas. Eu quero agora lhe falar que tudo que acontecer ao meu redor não encontrará morada em meu ser, porque eu sigo meu destino, que é do Criador de tudo isso. Mesmo que tudo venha contra o meu objetivo, mesmo que eu tenha que renunciar aos bens indignos materiais, prefiro te seguir, Senhor. Prefiro lutar pelo que acredito.
falar. Voltamos, eu e Rodrigo, falando sobre esquecimento do passado, nos ajudando a entender o porquê dessa ferramenta que que o Pai, que Deus nos deu, e a gente, às vezes, fica se perguntando, mas se não seria melhor a gente lembrar de tudo? E aqui a gente está conversando sobre isso e continuando. Rodrigo, você falou, mas vamos aprofundar isso. O esquecimento, se ele é temporário, está tudo perdido, ou só quando desencarno? Como é esse esquecimento? Sim. Como nós conversamos anteriormente, no início da nossa conversa, a lembrança de nossas vidas passadas jamais é perdida. Jamais. E ela não volta somente após a morte. Então, nós podemos afirmar que essa lembrança, ela sempre está, vamos dizer assim, escondida, mas perdida jamais. Agora, sim, durante a morte, ela retorna. A doutrina espírita nos ensina que, em muitas ocasiões, essa lembrança também não é de forma instantânea. Você desencarnou e automaticamente já está no mundo espiritual, você recorda de toda a sua vida. Não, ela não é instantânea, até porque nós, espíritos ainda inferiores, nos nossos desencarnos, nós passamos por um momento de entorpecimento, antes de recordarmos de nossa existência. Então, essa recordação ela não é instantânea. É bom que se diga a bem da verdade. Mas, mesmo em estado de vigília, como foi comentado ainda há pouco, nós podemos ter recordações, tá? Alguns exemplos. As vocações inatas. É uma espécie de recordação. Aversões a pessoas que você não sabe explicar porque tem aquela aversão. Você tem uma aversão, tá uma dor no peito, não me senti tão mal perto daquela pessoa. Sentimento, às vezes, de ojeriza, de repulsa. É uma forma de recordação, com certeza. Uma saudade vaga batendo no peito, incompreensível, você não compreende, aquilo ali pode ser, veja o que eu estou falando, porque tem muitas pessoas que querem atribuir tudo ao espiritismo. Não, nem tudo nós podemos atribuir ao mundo espiritual, mas pode ser uma questão de uma lembrança, com certeza. E, como foi dito, no estado de sono, nós, que é esse momento de libertação provisória, como se fosse um livramento condicional, uma saída temporária, trazendo aqui para o direito, que é a minha área, uma saída temporária do espírito. Ele sai momentaneamente do corpo, ainda fica ligado por um laço fluídico, mas nesse momento ele ainda recorda de suas vidas passadas. Então, esse esquecimento, ele é temporário e ele jamais é perdido. Jamais perdemos a lembrança de nossas vidas passadas. Inclusive, só para ilustrar, Leon Denis, em uma de suas obras, ele fala que Pitágoras ele tinha o privilégio de saber de 3 existências dele. Olha só, 3. Imagina, né, na obra do Depois da Morte, que ele fala sobre isso. Só para ilustrar a nossa conversa. Já pensou? Então, Rodrigo, de alguma forma a gente pode se lembrar do passado, mas Sim. Aí será, como tu falaste, de uma curiosidade, fazer uma regressãozinha. Sim. Qual seria a serventia disso? Assim, tudo no mundo espiritual, em tudo que eu já li, depende de mérito e de utilidade. Assim, os espíritos superiores jamais revelariam algo se não for útil e se não for de seu mérito. Então, não adianta nós querermos querer saber de nossas vidas passadas ou querer saber algo que aconteceu, porque só será revelado se for útil e se for de nosso mérito, né? Então, e lembrando que nosso espírito conserva na nossa consciência, o que muitos dizem, a voz da consciência, né? Nossas vidas. E
além dessa voz da consciência, tenho certeza que quando for necessário para a nossa evolução e para a evolução daqueles que nos servem, e útil, os espíritos superiores darão uma forma de nos revelar algo, seja por um sonho, seja por uma intuição, seja por uma mensagem espírita recebida numa sessão mediúnica de alguma casa espírita, por exemplo. Eles darão algum jeito desta mensagem chegar àquele que merece e que, de certa forma, for útil, né? A vocação inata pode ser isso, né? Com certeza, você tem esse mérito e vai ser necessário para você e para a evolução daqueles que nos cercam, você ter essa lembrança, que a vocação inata é como se fosse uma lembrança, de ser médico, de salvar vidas, não é? Pode ser útil, e é de seu mérito salvar vidas. Então, a vocação inata pode ser uma forma de se lembrar do passado, né? Porque a pergunta é essa, né? Podemos, de alguma forma, lembrar do passado? Podemos. E aí é dessa forma. Espíritos superiores nos dando essa mensagem, com vocação inata, saudades inexplicáveis, aversões inexplicáveis, e aí eu vou para o Leon Denis novamente, lá na obra O Problema do Ser, Destino da Dor, ele traz mais algumas, por exemplo, as impressões. Eu tenho a impressão que isso já aconteceu. Simpatias, poxa, eu me dei tão bem com essa pessoa, como dizem por aí no ditado popular, deu liga. Nunca tive uma conversa muito extensa com ela, mas deu liga. Antipatias, ideias que surgem do nada, que salvam vidas, por exemplo, né? Então, todas essas formas que eu acabo de elencar são formas de lembrar do passado. Agora, nós não podemos, como disse anteriormente, afirmar categoricamente que sempre que ocorrer isso é uma lembrança do passado. Eu tinha a impressão que isso já aconteceu. Aí você fala, não, o Espiritismo diz que, então, se eu tenho essa impressão é porque é uma lembrança do passado. Também não é assim. Não sejamos também kamikazes, né? Tudo atribuir à seara espiritual. Na sua fala, Rodrigo, principalmente falando da questão da utilidade, da necessidade de utilidade e bondade, que esse crivo aí é perfeito para tudo, me ocorreu aqui que, não sei se você assistiu, aquele documentário sobre reencarnação, né? Diversos casos que a pessoa se lembra da última reencarnação, lembra tudinho e foram atrás e viram que a pessoa estava certa, do meninozinho que lembrava que ele era Bombeiro? piloto, lá da época lá Eu assisti alguns, esse que você talvez eu não lembre, mas já assisti alguns documentários sobre isso. Ele lembra de tudo, ele falou para o pai, eu morri num ataque, ele era, se eu não me engano, lá no Japão, agora eu não me recordo bem, mas enfim, ele lembrava da história todinha, como foi a morte dele, o nome, tudo. O pai Sim. foi atrás e achou tudinho. E assim, esse documentário são vários fatos e que foram atrás e realmente era como a pessoa disse. E aí eu fiquei me perguntando, tempo de transição, qual será a necessidade, utilidade de vir essas verdades para poder, tipo assim, esfregar na cara de quem que não chancela ainda a questão da reencarnação, né, Rodrigo? Porque esses, no caso, pode-se achar o que for, mas esses que foram trazidos no documentário foram todos provados. As pessoas foram investigar, foram atrás, o relato da pessoa foi esse, vamos embora atrás. E se achou nenhuma falha, nome, ano, data, como se a pessoa, como se fosse aconteceu ontem, e a pessoa conta tudo e foi constatada, achou a foto, achou o túmulo do rapaz, entendeu? Então, assim, tudo para dizer assim, onde é que eu assino, que é verdade, pelo amor de Deus, sabe? Só não acredita quem realmente não quer. Porque eu acho que como a gente está nessa situação de transição, né? As verdades precisam estar bem claras, né, Rodrigo? E a lei da reencarnação, quando a gente sabe e entende, e aí descortina um véu, como disse Jesus, buscar a verdade, que a verdade vos libertará, descortina um véu, o véu da ignorância que a gente está, de que, por que as coisas acontecem, esse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, a gente consegue muitas respostas justamente por causa da lei da reencarnação,
né? Que se não fosse isso, porque, como você bem falou, porque uns nascem perfeitos, outros não, porque uns nascem com todas as possibilidades, outros não, e esses questionamentos que incomodam, e muitas das vezes a gente fica só por quê, e a doutrina traz a resposta de maneira racional, né? Com certeza, com certeza. Racional, tá? Não é à toa que a doutrina prega a fé raciocinada, né? Não é à toa. E só para também não deixar passar despercebido, né? A frase mais célebre, qual seria a frase mais célebre de Kardec? É nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, né? Então, assim, então vamos pautar também em Kardec a questão da reencarnação. E aí, Rodrigo, nem precisa lembrar de tudo, justamente pelas inclinações, dificuldades, a gente consegue no nosso presente saber quem a gente é, quem a gente foi e o que a gente tem que corrigir, né, Rodrigo? Com certeza, isso é uma afirmação dos espíritos, né, dos benfeitores da codificação, os benfeitores da humanidade. Na questão 399, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né? Fez a pergunta assim: pelo nosso presente, podemos deduzir quem fomos? E os espíritos responderam: se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de falta se tornou culpado e qual era seu caráter dominante. Basta estudar-se e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas más tendências. Então, nós temos que fazer o que Santo Agostinho fala na questão, salvo engano, 909, né? Acho que é 919. 909 ou 909. 919. Eu não decoro, não, mas o que é importante é decorar o ensinamento. O ensinamento, mas para não passar despercebido, como eu estou com o Livro dos Espíritos aqui na mão, eu vou só para não passar o número errado, tá? 919, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, coloque tua cabeça no travesseiro antes de dormir. Se pergunte o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você poderia ter feito, se você fez algo de errado. Então, essa é uma forma de nós meditarmos e sabermos qual foi o gênero de faltas que cometemos, né? Porque o orgulhoso, ele com certeza, o orgulhoso de ontem ou hoje será humilhado, com certeza. O que foi mal rico ou avaro, hoje estará na miséria, com certeza, porque é necessário. Se você tem necessidade de ter paciência, você vai pedir a Deus paciência e Deus vai te dar paciência. Não, ele vai te colocar em situações para você desenvolver a sua paciência, né? O mau filho, em vidas passadas, com certeza será agraciado hoje com a ingratidão dos seus filhos. Quem já ouviu isso em família ou em amigos, falar assim: eu só posso ter jogado pedra na cruz para ter merecido um filho desse jeito, feito isso, feito aquilo. Quem sabe você não jogou pedra na cruz? Ninguém vai saber. Então, muitas das suas provações ou expiações de hoje, você já consegue saber qual foi o gênero de falta que você cometeu. Basta você analisar, você meditar. Isso é perceptível, porque as suas vicissitudes de hoje, de sempre, elas constituem uma expiação. As suas vicissitudes de hoje, os percalços que você tem hoje, com certeza são uma expiação, ou, para outros, uma provação, né? Que é uma forma de você evoluir. Para alguns raros, que não é o nosso caso, acredito eu, André, não seja missão, né? Como, por exemplo, de Chico, de Madre Teresa de Calcutá, ali são espíritos evoluídos que vieram para cá como... Vem aqui acolá, pingado nas eras, nos momentos da história. A grande massa é expiação, né? Alguns tanto é provação, mas a massa mesmo é expiação, devido à nossa condição ainda. Com certeza, com certeza. E aí, com isso, a gente vai a mais um breve intervalo, e já que a gente volta. Sempre há um caminho com a nossa querida Marina Ericeira.
a surgir. Talvez você nem perceba o encanto dessas flores que lançam seu perfume só pra dizer que ele ama sem nada exigir. E é capaz de desabrochar em pleno inverno só para estar ao seu lado. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Vale a pena amar, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar no bem em Deus. Talvez você nem perceba o encanto dessas flores que lançam seu perfume só pra dizer que ele ama sem nada exigir. E é capaz de desabrochar em pleno inverno só para estar ao seu lado. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Vale a pena amar, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar no bem em Deus. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Voltamos após o breve intervalo, onde eu e Rodrigo estávamos conversando sobre esquecimento. Estávamos porque o tempo já está chegando para a gente encerrar o nosso programa. E aí, meu amigo, eu te peço que você faça as considerações finais do tema, fale aquilo que você acha que ainda seja pertinente falar, fique à vontade, e depois fale da sua casa espírita para a gente, convide os nossos ouvintes internautas para ir conhecer. Sobre o tema, a questão da reencarnação, o que eu acho interessante ainda mencionar é que é uma lei divina. A reencarnação é uma lei divina. Nós estamos aqui de passagem e que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. A nossa reencarnação enquanto matéria é uma oportunidade que Deus nos dá para evoluirmos, para quitarmos os nossos débitos, e como dizia Chico, peçamos em nossas orações, em nossas preces, que possamos quitá-los de forma parcelada, para que possamos suportar todas as aflições, né? Não é à toa que Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenhamos bom ânimo, porque nós não estamos aqui para viver um mar de rosas. Se sua vida ainda está um mar de rosas, ou sempre foi um mar de rosas, provavelmente você ainda vai passar por aflição. Ou você já passou, ou você está passando, ou irá passar. Porque esse é o nosso papel na evolução da nossa encarnação. Nós não estamos aqui só para colher louros. Veja bem, se espíritos de tamanha envergadura, como o de Chico, sofreu inúmeras doenças, inúmeras perseguições. Chico era uma pessoa de corpo físico altamente doente, mas mesmo assim sempre tinha bom ânimo. Por que que nós, espíritos inferiores, não teremos problemas, aflições? E a doutrina espírita, com essa base consoladora, nos traz isso, né? A reencarnação é uma forma de nos consolar. E que André tem 2 pernas, 2 braços, e fulano de tal não tem nenhum braço, nenhuma perna. Que injustiça, alguém poderia falar.
alguém poderia soltar anátemas sobre Deus. Mas aí vem a doutrina espírita, com essa base consoladora, ele consola falando, não, ela tem 2 pernas e 2 braços, porque ela está passando pela provação, pela expiação dela, e você não tem, porque também você está passando por sua provação, sua expiação. Talvez essa sua ausência de braço e de perna seja para evitar de você cometer um suicídio, por exemplo. Você já vem de longo suicídio e agora você vem sem os 2 braços e 2 pernas para evitar de fazê-lo novamente. Tudo tem um porquê. Então, confiemos na providência divina, na justiça divina, porque se não confiarmos na justiça divina, vamos confiar em quê? Não é verdade, André? Com certeza. Com relação à minha casa espírita, o nome é Caminho, Verdade e Vida. Ela fica na Coama, no bairro da Coama, por trás da Polícia Federal, em frente a São Patrício. E lá funciona todos os domingos, a partir das 18 às 19 horas nós temos a palestra pública, às 19 às 19h30 temos o passe, nas quintas-feiras, das 19 horas às 19h30 nós temos a explanação do Evangelho, nós seguimos a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir das 19h30 nós temos o passe. Todas as terças-feiras, das 3 às 4h30, nós temos o atendimento fraterno. E, como todas as casas espíritas, nós também pregamos algumas ações sociais, nós temos ao lado uma creche que nós abrimos recentemente, sendo mantida só por trabalhadores do centro espírita, então é uma creche que nós estamos já com 12 crianças, é um trabalho que eu sou apaixonado por ele, tenho o prazer de ir praticamente todos os dias. E lembrando que a casa espírita é um local de acolhimento, é um local, antes de qualquer coisa, de tratamento de almas enfermas. A Sueli Schubert, na obra Dimensões Espirituais da Casa Espírita, ela nos fala isso de forma categórica e citando inúmeros autores. E ali, nós e os espíritos que ali adentro estão para tratamento, daí a importância de nós, ao adentrarmos, não termos conversas frívolas, discussões, e sim mantermos um ambiente equilibrado, emanando energias positivas, porque ali há todo um trabalho espiritual invisível aos nossos olhos, né? Então, no momento que você adentra na casa espírita, você já está recebendo tratamento, você já está recebendo um passe. Muitos pensam que quando vão no centro espírita, vão só para tomar o passe após a palestra pública, pensando que aquele ali é o momento. Não, você já adentra, quando você adentra e mantém uma elevação espiritual, um padrão vibratório, que você necessita, a equipe espiritual da casa espírita não cessa, não para de trabalhar, ela já está lhe aplicando aqueles fluidos necessários à sua, vamos dizer assim, ao seu tratamento. Então, a casa espírita, antes de qualquer coisa, é um local de tratamento e de acolhimento. E a minha funciona nesses horários e está aberta ao público, à conversa, praticamente todos os dias. Praticamente não, ela está aberta todos os dias. E nós temos também, não posso deixar de mencionar, nós temos também todos os estudos indicados pela FEB, né, os ERDs, vai do ERD 1 ao ERD 6, o EAD, estudo das obras básicas, estudo da mediunidade. Nós temos e vamos encerrar agora em junho o semestre, e em julho já vão ser abertas as inscrições para o segundo semestre. Quem tiver interesse, procure no Instagram, né, CVV, Caminho, Verdade e Vida São Luís, ou no Google, ou então nos visite lá, que sempre haverá alguém para dar uma informação. Perfeito. Meu amigo Rodrigo, muito obrigada por estar conosco hoje trabalhando esse tema, e espero que numa próxima oportunidade você possa estar conosco, nos ajudando a estudar, a entender esses questionamentos que fazem parte de todos nós. Eu que agradeço a oportunidade, eu costumo falar, eu sou facilitador já de ERG, e já fui também de outros ERGs. Eu costumo falar que quem mais aprende é quem fala, né? Porque o ouvido mais próximo
da boca que fala é do próprio falante. Então, e para a gente falar, a gente tem que se preparar antes. Então, eu agradeço pelo convite e estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, meu amigo. E a vocês, amigos internautas e ouvintes que nos acompanham sempre, muito obrigado pela oportunidade de estar sempre conosco. O programa está acabando, mas a Web Rádio você já sabe, 24 horas no ar, todos os dias da semana. E os programas que são produzidos em vídeo, como este, estão disponíveis na nossa página no YouTube, para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos. Nos ajude a amplificar a mensagem espírita nos 4 cantos do mundo onde se fizer necessário. Paz e alegria a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo?